Bom, meu nome é Adriano. Eu não vou falar meu sobrenome, né? Claro. Mas eu moro numa das cidades da Grande São Paulo, incluindo São Paulo. Quer dizer, é um lugar que mora pouca gente, cerca de 45 milhões de habitantes só. Pouca gente, né? É muito pouco. Não, 25 milhões, desculpa, exagerei, né? Eu sou formado em engenharia, tá? E sei lá, eu sou uma pessoa, eu sou casado, tenho um filho, sou pai de um filho. Tá? E a minha família é uma família feliz, é uma família unida, e a gente tem muito amor em casa, tá? E eu acho que, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de me divertir, gosta de passear, gosta de viajar, mas também gosto muito de ver televisão, de ver série principalmente, tá? E sou meio nerd. Eu gosto de Star Wars, gosto de Star Trek, gosto de filme de super-herói, tá? Independente da minha idade. O pessoal até fala que eu pareço, tenho uma idade mental menor que minha idade cronológica. Então, eu praticamente eu fui criado como tal, desde a minha tenra idade. Quando eu nasci na década de 60. Opa, estou entregando a minha idade, hein? Certo? Então, e quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe ela se batizou como tal, né, como TJ. E ela criou eu e minha irmã, né, eu tenho uma irmã só, criou eu e minha irmã dentro das regulações mentais, dos ditames da organização. Quer dizer, então, e o meu pai não, meu pai ele é uma pessoa que, ele se diz católico, mas na realidade ele nunca foi religioso, né? Apenas nominal. Então ele não influenciava nisso. Quer dizer, então eu e minha irmã nós crescemos nesse meio. Então desde criança. Bom, então, eu me lembro que eu era criança, quando eu tinha lá meus 9 anos de idade, né? Foi o ano de 1975. Tá? Então eu como criança, em 1975, com 9 anos de idade, quer dizer, eu já tinha já consciência, eu esperava mesmo, tinha aquela esperança de poder brincar com o leão, né? Que era o que a gente era ensinado, que o Armagedon vinha naquele ano. Aí não veio, né? Não veio. Não veio, eu esfriei um pouquinho. Aí passou-se um pouquinho de tempo, poucos anos, e na realidade o pessoal naquela época, mesmo depois daquele fiasco de 75, o pessoal ainda tinha aquele argumento, né? A organização vinha com esse argumento de que, olha, calculamos em 75 a 6 mil anos da criação. Não, mas ainda teve Eva. Né? Quanto tempo depois Eva foi criada? E depois ainda tinha aquela história da geração de 14 que está acabando. Quer dizer, aí eu voltei, meio que eu estava meio desanimado, mas aí eu comecei de fato a estudar mais sério, né? E com meus 17 anos de idade, no ano de 1983, eu fui batizado como TJ, tá? Passado pouco tempo depois disso, em 86, eu fui para Betel, porque eu sempre saía de pioneiro auxiliar, né? Em 86 eu fui para Betel. Fui lá para Betel, trabalhar lá naquelas construções em Betel, né? Naquela época, na década de 80, Betel estava em plena expansão, né? E assim, eu fui lá, mas acredita que eu não aguentei ficar lá nem um ano. Em menos de um ano, fui embora. Eu pedi para sair de Betel. E fiquei esse tempo todo trabalhando, fiquei depois trabalhando como pioneiro regular. Né? Assim, pouco tempo depois eu fui designado servo ministerial, e alguns anos depois eu fui designado ancião. Quer dizer, então eu acho que eu tramitei por todos os, sei lá, por todos os estágios, né? Fui pioneiro auxiliar, regular, betelita, servo ministerial e ancião. Olha, é uma boa pergunta essa, né? Depois da época, na época que eu era ancião, tá? Que você tem contato com a realidade dessa organização, você começa a ver que realmente algo está errado. Mas a organização coloca na sua cabeça que se você vê algo errado, a culpa na realidade é sua. Você é culpado de estar discordando das coisas. Então, na época, eu pedi o meu cancelamento como ancião, certo? E isso foi mais ou menos no ano 2001, mais ou menos. Eu pedi meu cancelamento como ancião e fiquei vários anos, eu diria para você, mais ou menos uns 14 ou 15 anos quase, assim, sofrendo daquela culpa.
aquela culpa por estar fraco, aquela culpa por, né, puxa, eu não sou mais ancião, aquela culpa toda. E fui esfriando. Mas sabe que isso foi assim a minha salvação, porque foi exatamente nessa época que eu decidi cursar a faculdade de engenharia, tá? E hoje eu trabalho como engenheiro graças a essa época em que, entre aspas, eu estava fraco espiritualmente. Mas aí passou-se um pouquinho de tempo, aí eu comecei a pesquisar as coisas na internet, né? Eu fiz aquela coisa tão condenada, que a organização tanto condena, que é você abrir o Google e escrever assim no Google, Testemunhas de Jeová. Então, aí aparece um monte de coisa, né? E aí eu comecei a entrar em contato com pessoas da dissidência. Só que assim, olhando essas pessoas ainda com um certo receio, com aquele medo, porque, puxa, esse pessoal é apóstata, como pode o pessoal abandonar a organização, aquela coisa toda, né? Mas aí eu comecei a ver que eles provocavam alguns tipos de temas, de pesquisa. E aí eu me lembro que o que fez mesmo eu perceber que algo estava errado no reino da Dinamarca, algo de podre no reino da Dinamarca, era quando eu comecei a pesquisar a questão da doutrina sobre o sangue. Tá? E aí eu percebi que aquela interpretação bíblica entre aspas, que eles davam, ela, na realidade, era simplesmente uma interpretação pessoal, interpretação que algumas pessoas deram. Não era algo, de fato, um requisito de Deus. Aí, depois disso, eu falei, puxa, o que mais será que existe de errado? Aí eu fui atrás do 1914, claro, aquele cálculo todo equivocado e errado sobre 1914, né? Aquela doutrina estranha sobre os 144 mil, duas esperanças e os 144 mil que vão para o céu, e até que você chega no ponto em que não existe uma organização de Deus na Terra, não existe em lugar nenhum na Bíblia, está escrito. Quer dizer, então eu comecei a perceber o seguinte: esta organização me enganou durante mais de 30 anos da minha vida. Tá? Foi isso. Foi exatamente a questão do sangue. Eu achava, por exemplo, a questão do 1914. A questão do 1914, na época lá que eu tinha lá meus 16 anos de idade, foi o cálculo do 1914 que fez com que eu, de fato, não, agora eu vou ser testemunho de Jeová porque esta religião é verdadeira. Os caras predisseram o negócio 40 anos antes de acontecer. Puxa, maravilha. Mas o que fez mesmo para mim foi a questão da doutrina do sangue. Porque, olha, eu me lembro, quando eu era ancião, tá? Lá na congregação onde eu servia como ancião, tinha lá um outro ancião que ele era da COLI, que são essas comissões de ligações com hospitais. Quer dizer, e o cara é um cara extremamente zeloso nesse negócio, né? E, é claro, ele me influenciava. Eu me lembro quantas e quantas vezes eu fui na casa de irmãos para explicar para eles a questão das frações. Lembra das frações? Então, eu fui lá explicar para eles a questão das frações. Quer dizer, é uma coisa que eu fui iludido a crer que aquilo tudo era verdade, quando na realidade não era. Então, quando eu comecei a entender a questão do sangue mesmo, tá? Que na realidade não existe questão nenhuma em termos de transfusão de sangue, tá? Olha, essa foi a maior decepção. Eu falei, puxa vida, se essa doutrina está errada, deixa eu rever as outras. Aí a segunda que eu fui rever foi justamente aquela que me trouxe para dentro da organização, que foi a doutrina do 1914. Quando eu vi que ela estava errada também, parecia um dominó, né? Quando você joga as pedrinhas de dominó e uma vai derrubando a outra, né? Todas aquelas doutrinas, tudo aquilo que eu sempre acreditei, na realidade era um castelo de cartas. Quer dizer, desabou tudo. Foi isso que aconteceu. Ah, pensei que você não ia perguntar, né? Parece que você não percebeu que eu estou de costas. Então, na realidade é o seguinte, ó. O meu nome é Adriano mesmo, tá? Então eu posso falar meu nome, mas não vou falar meu sobrenome. Também não vou falar minha cidade, né? Eu moro numa região que tem 25 milhões de habitantes, então eu acho que não vão me achar. Mas o que acontece? A minha mãe, ela ainda é testemunha de Jeová fiel desde lá da década de 60, né? A minha esposa,
Ela é o tipo de. Ela é testemunha de Jeová desde que ela tinha 13 anos de idade, né? Então, ela foi batizada na década de 70, antes de mim, aliás. Sempre é uma pessoa, a minha esposa, ela acredita de fato, né? Puxa, essa é a organização de Deus na Terra. Ela não é uma testemunha de Jeová do tipo fanática, tá? Do tipo que vamos em todas as reuniões, vamos ao serviço de campo. Ela mesmo tá meio inativa, tem hora que ela volta. Inativa, como eles dizem, né? Que é quando a pessoa deixa de sair no campo, né? Então, de vez em quando ela vai, de vez em quando ela não vai. Então, ela é uma pessoa inconstante. Ela é inconstante porque ela sofre de um problema emocional. Ela faz tratamento de bipolaridade, né? Então, o que acontece? Então, nós, à vista dos homens lá da congregação, nós não somos uma família exemplar. Porém, a minha esposa, ela ainda tem todo aquele amor pela organização que ela conheceu desde criança. Que a mãe dela é testemunha de Jeová, minha sogra é testemunha de Jeová desde aquela época, né? Então, o meu receio é o seguinte, é que ela não sabe que eu estou fazendo essa gravação, né? Ela não sabe que eu fico visitando os perigosos sites dos apóstatas entre aspas, né? Então eu tenho receio de que as pessoas na congregação lá, que muitos são, desculpa dizer, mas muitos são desocupados, tá? Pessoas que ao invés de cuidar das próprias vidas, ficam cuidando das vidas alheias, né? E eu tenho receio de que algum deles me reconheça, né? E vá lá encher a cabeça da minha esposa. Isso prejudique a minha família. Eu não quero perder minha família. Eu amo minha esposa, eu amo minha mãe. O meu filho, felizmente, graças a Deus, está fora dessa organização. Ele não se batizou. Ótimo, né? Mas assim, eu tenho muito receio de que eles tentem destruir a minha família, tá? Justamente por me reconhecerem. E eles fazem isso mesmo, viu? Infelizmente, eles fazem isso, porque é impressionante. A mentalidade que eles têm, principalmente os da liderança, é que qualquer pessoa que se afaste da organização, ela tem que se dar mal na vida, ela tem que sofrer, ela tem que, sabe, comer o pão que o diabo amassou. A pessoa tem que sofrer. E eles não se conformam quando veem que pessoas que estão fora da organização estão felizes. E, aliás, mais felizes que eles, né? Certo? Então é por isso que eu não quero que eles me reconheçam, tá bom? Ah, exatamente. Olha, eu já fui ancião, então eu sei muito bem o que acontece. O que ocorre na organização? Existe uma política nela que é a tal da desassociação. A desassociação, né, para quem é de outras religiões, entenderia como excomunhão, que é a pessoa que é expulsa do grupo. Então a pessoa não quer mais pertencer ao grupo, ela é expulsa do grupo, foi excomungada. As testemunhas de Jeová chamam isso de desassociado. Só que tem um agravante. As testemunhas de Jeová, elas têm a seguinte política. Se uma pessoa é desassociada, eles não permitem que essa pessoa tenha contato, qualquer tipo de contato, nem um oi, para aquelas pessoas que ainda estão lá dentro. Isso inclui familiares, né? E isso é uma doutrina perversa essa. Infelizmente, é exatamente isso que eles ensinam. Uma pessoa que sai de lá, expulsa de lá, mesmo parentes que não moram na mesma casa, eles não podem falar com ele. Ou seja, minha mãe não poderia falar comigo, né? Imagina, minha mãe idosa não poderia conversar comigo. E eles incentivariam a minha esposa a se separar de mim. Eles fazem isso, infelizmente. Por quê? Porque ela estaria casada com um apóstata, né? Entre aspas, apóstata. Mas também é o seguinte, mas eu não posso sair de lá voluntariamente? Eles também não aceitam que uma pessoa saia voluntariamente. A pessoa que sai voluntariamente, eles exigem que a pessoa escreva uma carta de dissociação, que seria como se eu estivesse numa sociedade e eu estou me dissociando dela, estou saindo desta sociedade. E o tratamento que eles dão a essas pessoas que fazem isso é o mesmo. Ou seja, as testemunhas de Jeová parecem aquelas máfias e traficantes de drogas, infelizmente. Você entra para a gangue, né? E você só sai de lá morto. É mais ou menos isso. Então, é por isso que eu não posso mostrar meu rosto, por isso que eu não posso permitir que eles saibam quem eu sou,
Porque eu tenho certeza, eles vão ver esse vídeo, eles vão ficar muito bravos, muito revoltados, eles vão cuspir fogo no chão, sabe? Mas para saber quem é esse apóstata, entre aspas, que está falando mal deles. Eu não estou falando mal deles, estou falando a verdade. E isso está, todos esses procedimentos estão todos escritos naquele livro secreto dos anciãos, que só os anciãos podem ler, que é o KS, que é o livro Pastoreio do Rebanho de Deus. Certo? Infelizmente, essa é a doutrina, por isso que as pessoas como eu têm que esconder o rosto. Muito simples. 3 políticas dentro da organização que eu alteraria. Eu faria com que essa questão, assim, a questão da expulsão da organização, tá, é um direito da organização. Qualquer organização tem isso, até a empresa que eu trabalho tem esse direito, né? Então, isso eu não alteraria. Porém, eu alteraria o tratamento que eles despendem para as pessoas que são expulsas de lá. A pessoa que é expulsa de lá, ela não pode perder o seu relacionamento familiar, ela não pode perder o seu círculo de amizades, tá? É interessante até que as literaturas antigas, da década de 70, quando tratavam de desassociação, era assim. Os caras mudaram esse negócio na década de 80, tá? Para isso que é hoje. Então essa seria a primeira coisa que eu mudaria, tá? A pessoa que é expulsa de lá, ela tem que... a vida dela tem que continuar normal. Segunda coisa também, liberdade de pensamento. As pessoas lá dentro, elas não têm o direito de pensar. Ou você pensa da forma como a liderança diz, a liderança deles chama-se corpo governante. São homens que estão lá nos Estados Unidos, hoje na sede em Warwick. Então, se você não pensa da forma como eles determinam que você pense, então você já é uma pessoa apóstata, você já é uma pessoa que não pode ficar aqui no nosso meio. Eles até expulsam algumas pessoas assim. Quer dizer, o cristianismo, durante toda a história do cristianismo, e 2000 anos de história de cristianismo, as pessoas tinham sempre liberdade de pensamento, a não ser quando existia a Inquisição Católica, né? Que é tão hoje criticada, né? Até hoje. E as Testemunhas de Jeová fazem exatamente o que a Inquisição Católica fazia. Eles não permitem que as pessoas pensem. Bom, você falou 3, né? Então, uma seria a desassociação, a outra seria a questão do livre pensamento. E a terceira, a livre consciência. Por exemplo, eles dizem, olha, comemorar aniversário é errado. Tá, mas e se eu quiser? E se eu achar que não é errado? Eu posso achar que não é errado? Olha, não pode tomar transfusão de sangue. Tá, mas e se eu achar que eu posso? Né? É a minha consciência, é a minha vida. Então eu acho que seriam essas 3 coisas. Eu acho que seria mudança das regras da desassociação, tá? A questão de permitir o livre pensamento e permitir a consciência das pessoas, que as pessoas elas exerçam o seu direito à sua consciência. Olha, tem hora que eu acredito, tem hora que eu desacredito, porque esse pessoal dessa liderança, eles parecem, sei lá, eles parecem as ondas do mar, né? Uma hora o mar ela vem, outra hora ela volta. Tá? Parece o mar arrebentando na praia, né? Porque, olha, às vezes a gente imagina, parece que eles vão afrouxar um pouquinho, né? Tem hora que eles apertam. Eu vi, por exemplo, nessa série de congressos que está passando agora aí, né? Eles estão cada vez mais fazendo com que as pessoas fiquem com medo, né? Com medo, o medo do Armagedon, o medo da destruição, o medo de ser desassociado, né? E sintam culpa. Olha, você tem que fazer mais para Jeová. Fazer mais para Jeová é sinônimo de trabalhar mais para a empresa deles. É isso, tá? Você tem que fazer mais para Jeová. Olha, você faz 10 horas, você tem que fazer 20. Então as pessoas estão sempre com culpa. Olha, você está preparando suas reuniões, você está tendo seu estudo familiar, você está ajudando a limpar o salão do reino, você está saindo de pioneiro, você isso, aquilo, né? Trabalho. E as pessoas não conseguem. E aí as pessoas ficam com culpa, né? Então, não sei, há um tempo atrás eu achei que eles iam dar uma afrouxadinha, sabe? Eu me lembro até em 2015. Em 2015 foi o último congresso que eu assisti, que eu ainda estava acreditando neles,
tá? Foi em 2015, no final de 2015, que eu de fato despertei. E aí eu estava lá vendo aquele congresso de 2015 e foi um congresso que falou sobre Jesus Cristo, congresso inteiro. O congresso parecia até reunião evangélica, né? Porque Testemunho de Jeová tem horror de Jesus Cristo, certo? Fala em Jesus Cristo, vocês acham que você é crente, é evangélico, né? Mas assim, eu achei que naquele congresso parecia que eles estavam meio que abrindo a mente, né? Abrindo a mente. Mas aí veio o congresso de 2016, que aí eu já estava acordando. E aí eu vi aquelas cenas de um pai expulsando de casa uma filha desassociada. Que absurdo é esse? Quer dizer, então, olha, desculpa, eu acho que esse pessoal, parece que eles estão apertando cada vez mais o cerco. Falta muito pouco para eles se tornarem uma seita igual à seita do Jim Jones, lá na década de 70, tá? Infelizmente. Então, olha, essa ordem que hoje existe, de que, olha, vamos receber alguma ordem vinda da organização através dos anciãos e independente de mais absurda que seja a ordem, nós temos que obedecer. Olha, na época que eu era ancião, se comentava isso, mas assim, olha, isso foi, eu fui ancião na década de 90, né? E no final da década de 90 até o ano 2001. E, poxa, não existia essa ênfase que existe hoje. Se falava isso, mas se falava meio, como se diz, né, no xadrez, em passante, né, certo? É uma coisa meio assim, se falava, mas não era enfatizado. Que, olha, quando vão vir orientações da sociedade para os anciãos, que eles vão dar, não sei o quê, sabe? Não tinha isso, não tinha essa neura. Lá na década de 90 não tinha essa neura, tá? Na realidade, a neura era outra. Era porque a geração de 1914 estava morrendo tudo, né? E, de fato, mudaram o entendimento em 95. Mas não tinha isso, não. Mas hoje, eu estou vendo que existe muito esse tipo de ênfase. Olha, nós vamos receber orientações do corpo governante, vinda através dos anciãos, que, por mais absurdas que sejam as orientações, nós temos que obedecer. Olha, desculpa, hein? Isso está muito perigoso, porque foi exatamente isso que aconteceu com a seita do Jim Jones, tá? Em 1979, se eu não me engano, tá? Em que as pessoas da seita dele foram induzidas a tomar lá um suquinho lá que tinha cianureto dentro e morreu 900 pessoas. As pessoas não questionaram. Quer dizer, as testemunhas de Jeová, infelizmente, elas estão indo para o mesmo lado. Se o corpo governante mandar que todas façam suicídio coletivo, infelizmente vão fazer. Ou grande parte delas vão fazer, sem questionar. Isso é extremamente perigoso para mim. É bem interessante. Ó, você citou uma coisa interessante que foi na década de 80, década de 90. Na década de 80, não se falava de corpo governante. Embora eles instituíram o tal do corpo governante na década de 70. Antes não tinha corpo governante coisa nenhuma. Nunca teve corpo governante, tá? Eles dizem que tinha, mas nunca teve, tá? Para quem viveu naquela época, o que valia para as testemunhas de Jeová era quem é o presidente da sociedade, tá? Então eu comecei lá na época que o presidente da sociedade era o Nathan Knorr. Ele era o cara. Ah, mas tem um corpo governante? Não, é o Nathan Knorr. Acabou. Aí o Nathan Knorr morreu e quem assumiu o lugar dele foi o Frederick Franz, né? Quer dizer, então só se falava do Frederick Franz. Quem é o presidente da sociedade? É o Frederick Franz, que antes foi lá o Russell, depois o Rutherford, o Nathan Knorr e agora é o Frederick Franz. Ninguém falava em corpo governante. Olha, sinceramente, década de 80 eu nunca ouvi falar de corpo governante. Aí morreu o Frederick Franz em 92, se eu não me engano, e quem sucedeu ele foi o Milton Henschel, né? Ah, legal, Milton Henschel. Aí depois o Milton Henschel morreu, certo? Acho que em 2000 e alguma coisa, né? E aí começou esse negócio de corpo governante. Ficou uma época assim meio assim obscura. Tinha lá um tal de corpo governante que ninguém sabia quem eram esses caras, né? Beleza, né? Porque não se falava o nome deles.
Bom, aí agora eles estão apelando para a parte vamos lá, digitalização, né, para a parte de TV, broadcasting, colocando a carinha deles lá, né, se apresentando. Olha, eles estão agora querendo assim meio que ganhar as pessoas pela emoção, tá? Essa organização mudou muito. Quem viu esta organização na década de 80 e vê esta organização hoje, vai dizer, não, é outra organização. Não é a mesma. E não é mesmo. Mudou completamente. Hoje, infelizmente, as pessoas elas são emburrecidas. Emburrecidas porque os estudos, aqueles estudos, entre aspas, estudos, né, da Sentinela, são extremamente rasos, uns temas assim muito básicos, umas coisas assim muito, desculpa, infantis, tá? É assim, desculpa dizer, mas é coisa feita para gente ignorante, gente que não quer pensar. E aí eles colocam lá vídeos. Tá, é outra coisa que emburrece as pessoas. Tá? Porque o que é mais fácil? Você ler um livro ou você ir lá no cinema e assistir o filme baseado no livro? Né? A maioria das pessoas quer ver o filme baseado no livro, não quer ler o livro. Ler livro dá trabalho, certo? Então eu acho que hoje o que eles fazem é emburrecer as pessoas com esses vídeos, eles se autopromovem, quer dizer, eles na realidade estão mostrando a cara deles, mostrando a autoridade que eles têm como corpo governante, eles estão falando demais de corpo governante, né? Digitalizando as coisas, para atrair um público jovem, tá? Um público jovem que, desculpa, vou ser bem franco com você, é um público jovem que não vai ficar muito tempo dentro desta organização. Tá? Pessoas que hoje nascem como testemunhas de Jeová, em famílias testemunhas de Jeová, tá? Eu diria para você, sem medo de errar, metade delas vão embora em algum ponto da vida dela. Tá? Em algum ponto da vida jovem ou adulta, vão sair dessa organização. Então, essa organização, na realidade, ela está querendo se mostrar uma organização legal, atraente para o jovem. Né? Como dizia lá uma música do broadcasting, lá você vai conhecer uma galera que você vai curtir. Aquela música, largue o celular, uma galera que você vai curtir. Como assim uma galera que você vai curtir? Usando gíria. Quer dizer, olha, desculpa, essa organização ela tá virando uma piada essa organização tá virando, né? E só tá ficando lá dentro gente fanática, bitoladinho, tá? E gente que, desculpa, tem preguiça de pensar, tá? Tem preguiça mental. Então é isso. Agora, para que lado que isso vai levar? Sei lá, eu acho, minha opinião, e espero que leve para que algum dia feche as portas dessa organização. Religiões e modo de... Boa pergunta, viu? Porque, olha, a gente sai de dentro da organização acreditando sempre que ali é a organização de Deus. Porque você está ali porque você acredita em Deus, né? Certo? Então você acredita em Deus. Então você está lá dentro por conta disso. Aí você pega e ouve a vida inteira que só lá é religião verdadeira, que não existe religião verdadeira, tá? Que não é tudo falso. Aí você sai de lá com essa cabeça também, é assim que eu saí. Tudo falso. Mas na realidade hoje eu pesquiso, tá? Leio bastante. E assim, eu percebi uma coisa, assim, as religiões, em termos assim, existem religiões sérias e existem religiões igual à organização das Testemunhas de Jeová, tá? Existem religiões que querem dominar sobre as pessoas, ter domínio sobre as pessoas, porque assim ele consegue, sei lá, ganhar o dinheiro dele, ganhar o dízimo dele, ganhar sei lá o que dele, né? Ganhar benefícios disso. Mas existem outras religiões que elas se preocupam com o engrandecimento pessoal, sabe, assim, o crescimento das pessoas, como pessoas, tá? Então, assim, eu não diria que hoje existe uma religião verdadeira, tá? Basicamente é o seguinte, que eu sei, existem no mundo cerca de 12 religiões, só. Uma delas se chama cristianismo. Tá? Ah, mas e a religião católica? Não, religião católica não é religião, ela é uma seita do cristianismo. Ah, existe o batista. Não, o batista ele é uma divisão ou uma seita do cristianismo. Tá? Então a religião se chama cristianismo. Existe o hinduísmo, existe o islamismo, existe o sikhismo,
o taoísmo, e existem até as religiões animistas, que são aquelas que acreditam nas forças da natureza, tá? O budismo. Agora, dessas 12, então religiões tem 12. O restante é tudo seita, tá? São subdivisões dessas 12. Agora, todas as religiões, todas elas, essas 12, elas buscam algo superior ao ser humano. Tá? Eu, como pessoa, eu acredito, né? Eu acredito que exista algo além da nossa biologia, certo? Eu acredito nisso. Eu acreditava piamente no Deus das Testemunhas de Jeová. O Jeová das Testemunhas de Jeová não é o Jeová da Bíblia, certo? Mas eu sempre acreditei que existe algo superior. Quando eu acordei das Testemunhas de Jeová, eu pendi para o lado até de achar que não existe nada, certo? Mas assim, eu imagino hoje que existe sim algo superior, tá? Existe entidades superiores ou algo além da nossa biologia. Eu acredito nisso, né? Acredito numa certa ordem universal, tá? Então, se você analisar desse ponto, todas as 12 religiões, elas têm a sua lógica. Todas elas buscam a mesma coisa, tá? Os animistas, né, que são desde aquelas religiões primitivas que acreditavam nas forças da natureza, e existem pessoas que acreditam assim, eles não estão de todo errado nessa mesma filosofia. O cristianismo, que acredita lá num Deus e que veio Jesus Cristo, e que Jesus Cristo era alguém divino, e que deu uma série de ensinos, na prática é a mesma coisa, ele estava mostrando o quê? Que existem poderes superiores. Mas o próprio Jesus Cristo, ele falava que todo aquele que crê será salvo. E em lugar nenhum na Bíblia você vê que Deus ele vai causar um genocídio que vai matar toda a humanidade porque não é testemunho de Jeová. Não é isso não. Né? E você vê em todas as outras religiões, todas elas, o budismo, o confucionismo, todas elas buscam justamente o desenvolvimento do ser humano, tá? E mediante algo superior ao ser humano. Eu posso chamar de Deus, né? Posso chamar de Alá, mas é isso. Então, assim, eu vejo as religiões hoje dessa forma. Agora, aquelas organizações religiosas que exercem autoridade, medo, culpa, impõem medo e culpa nos seus membros, essas religiões, entre aspas, organizações religiosas, para mim não passam de empresas, tá? Igual a Igreja Católica na época da Inquisição, certo? Ou hoje, diversos dessas pessoas, alguns evangélicos que enriquecem a base da fé alheia, mas existem muitos evangélicos sérios que querem o desenvolvimento das pessoas. Assim como existem budistas sérios, espíritas sérios, certo? Quer dizer, então, na realidade, questão de religião, a gente tem que tomar muito cuidado em não ser controlado por pessoas que se dizem ter algum tipo de contato especial com Deus. Né? Ah, eu sou mediador, né? Certo? Entre você e Deus. Isso não existe, tá? Então, as crenças variam conforme a região, e assim, eu imagino, todos nós, se existe essa força superior, tá? Existe essa inteligência superior, todos nós somos filhos dela, não importa o que nós creiamos. É isso, simples. Olha, eu penso assim, eu acho que seria legal, seria interessante, mas assim, não pertencer a uma placa religiosa e ficar lá debaixo de um cabresto de um líder religioso, né? Nada disso, né? Na realidade, o que eu gostaria é de encontrar pessoas que pensam como eu, certo? E que a gente se associe. Porque afinal, né, nós seres humanos somos seres sociáveis, né? Certo? Nós somos assim, nós construímos famílias, construímos vínculos de amizade, não é assim? Né? Você raramente vê um ser humano, uma pessoa que é eremita, né? Essas são as exceções. E é legal você estar junto de pessoas que compartilham de crenças semelhantes às suas. Não precisa ser exatamente as suas, mas semelhantes às suas.
Sei lá, eu pensei nisso, né? Mas assim, eu não posso ficar fazendo isso de uma forma aberta, porque senão vai me causar problema lá em casa, né? Por conta da minha esposa, que ainda acredita nas Testemunhas de Jeová, né? Mas assim, eu gostaria muito sim, mas desde que fosse grupos sérios, grupos de estudo, ou sei lá, ou pessoas que simplesmente se reúnem para discutir suas ideias a respeito de Deus, do universo, da vida, da morte, né? E dessas questões todas. Vamos dizer assim, amigos, né? Amigos que têm coisas em comum a discutir. Seria isso. Então, para mim, religião seria isso. Para prática religiosa seria isso. Essa é legal, hein? Mandar um recado direto pro corpo governante. Puxa vida, viu? Senhores do corpo governante, por favor, deixem as pessoas usarem os seus próprios cérebros, certo? Não sejam dominadores. Não repitam os mesmos erros dos antigos imperadores romanos, da antiga Igreja Católica. Não repitam os mesmos erros. Deixem as pessoas elas pensarem. Com certeza, deixem as pessoas livres. Com certeza, muitas pessoas ainda vão seguir vocês. Vocês não precisam ficar amarrando as pessoas, né? Muitas pessoas vão querer seguir vocês. Fiquem tranquilos quanto a isso, né? E parem de dizer para as pessoas que só vocês são a religião verdadeira. Porque vocês têm teto de vidro. Acho que seria isso, viu? Ai, ai. Ah, esses fóruns, eles são muito importantes. Porque eles fazem, pelo menos assim, ó, no mínimo, aquela pessoa, como eu, que passou anos e anos e anos com culpa, carregando culpa, né? Porque eu achava que era só eu. Poxa, eu estou errado. Ah, eu não estou gostando da organização, eu estou errado, eu sou errado. Olha, todo mundo é certo, todo mundo é feliz, todo mundo à minha volta, né, dentro da organização é tudo feliz, tudo maravilhoso e eu estou errado, né? Lá dentro desses fóruns, você encontra centenas de pessoas que estão exatamente na sua mesma situação. Ou seja, você não está sozinho, tá? Então ali é um lugar onde você pode desabafar, né? Eu acho isso muito interessante. Todos os dias aparecem lá novas apresentações de novos membros desses fóruns, né? E você vê que as histórias são as mesmas. É impressionante. As histórias são muito parecidas. Pessoas que por um motivo ou outro carregam culpa e sempre acharam que estavam sozinhas, tá? Que era ele que era o problema. Mas não é. Tá? Então eu acho que assim, esses fóruns eles são muito importantes, né? Existe um fórum aqui no Brasil, esse Testemunho de Jeová, mas existem outros fóruns aí pelo mundo de pessoas ex-testemunhas de Jeová também. E eles desempenham um papel muito importante em desmascarar, desmistificar esta organização que todos acreditaram que sempre foi uma organização de Deus, que na verdade não é. É uma empresa, simplesmente como qualquer outra empresa, certo? Que de organização de Deus não tem nada, tá? Então eu acho que é isso, esses fóruns eles permitem isso, e permitem que as pessoas discutam e aprendam e tirem suas dúvidas, né? Olha, muito boa pergunta. Essas pessoas que estão lá dentro e estão duvidando, e estão sentindo culpa e achando que Jeová não está olhando torto para elas, Jeová está triste com elas. Não fique triste. Não fique triste. Fique tranquilo. E lembre-se do seguinte, se essa pessoa está lá dentro ainda da organização, é porque ele é uma pessoa com a tendência cristã, certo? Com a ideologia cristã. E a ideologia cristã, na realidade, embora as testemunhas de Jeová neguem veementemente, né? Ela se baseia em Jesus Cristo. Então entenda o seguinte, olhando a teologia cristã, o lado cristão, o que está na Bíblia, o que está lá escrito na Bíblia, simplesmente, né? Muito simples. Não existe nenhuma organização na Terra que pertença a Deus. Deus não se manifesta, olhando o cristianismo, Deus não se manifesta através de organização nenhuma. Na Bíblia está escrito com todas as letras, sem necessidade de interpretação.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, segundo o cristianismo, qual é a religião verdadeira? Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo é a religião verdadeira, segundo o cristianismo. Então, se você que está aí dentro, testemunho de Jeová, e está discordando da organização, não tenha medo desta organização. Ela é um falso profeta. Profetizou datas para o fim do mundo e essas datas não vieram. Profetizou um monte de coisa, esse monte de coisa não aconteceu. Profetizou que uma geração de 1914 acabaria, mudaram para depois, em 95, mudaram que não tinha geração nenhuma e agora voltaram de novo com a história de geração. Ou seja, esse pessoal são falsos profetas. Se você que está aí dentro acredita ainda na Bíblia, leia lá Deuteronômio 18, certo? Versículo 18 para frente, você vai perceber que se um profeta falar em nome de Jeová e esta profecia não se cumprir, foi com soberba que este profeta falou. E diz o texto, não tenha medo dele, certo? Então, não tenha medo de discordar desta organização. Não tenha medo de discordar do corpo governante. Eles são apenas homens, são falsos profetas. Tá? Não tem a aprovação de Jeová Deus. Se você busca a religião verdadeira dentro do cristianismo, ela se chama Jesus Cristo. Porque lá, uma certa vez, os apóstolos perguntaram para Jesus, quando diversas pessoas se afastaram dele. Ele falou para eles, e vocês não vão embora também? Os apóstolos falaram para ele, Senhor, para quem deveremos ir? Eles não perguntaram para onde deveremos ir. Eles perguntaram para quem deveremos ir. Só tu tens declaração de vida eterna. Então, é isso. Então, para quem está lá dentro e acredita na Bíblia, acredita em Jeová, siga a Jesus Cristo. Se você é cristão, sirva a Jesus Cristo. Cristão vem de Cristo, certo? É óbvio, né? Só que as testemunhas de Jeová não reconhecem isso. Tá? Elas substituíram a figura de Cristo pela organização. Errado, isso é falsidade. Né? Siga a Jesus Cristo. E não tenha medo deles. Eles são falsos profetas. Está escrito na Bíblia. Tá? Então é isso. E fique de consciência tranquila. Se você quer servir a Cristo, sirva a Cristo, não a homens. Tá? Então, esse seria o recado que eu dou para quem está lá dentro e acredita em Jeová e acredita na Bíblia, né? E acredita em Jesus Cristo, que faça isso. Que não siga uma organização, que siga Jesus Cristo.